Em 2016, a historiadora brasileira Natália Guerelos cruzou-se com a obra da escritora açoriana Natália Correia quando era leitora na Universidade de Nanterre e dessa descoberta nasceu o nosso livro de hoje. Le Vestibule de l'Impossible analisa o percurso político e literário de Natália Correia, falecida em 1993, e cuja carreira teve um forte impacto no regime fascista português, principalmente a partir ali dos anos 50. E também durante a primeira década da democracia, visto que a Natália Correia foi deputada à Assembleia da República, primeiro pelo PSD e depois pelo PRD. Neste livro, o leitor depara-se com uma mulher polémica, por vezes contraditória, que deixou uma marca intelectual muito importante na sociedade portuguesa contemporânea. Olá, Natália. Olá, Nuno. Obrigada pelo Bem-vinda, convite. obrigado. Obrigada a Obrigado todos por e estar aqui todas que estão connosco. nos ouvindo. Natália, a Natália, isto vai ser uma confusão de Natálias, portanto, agora estou a falar Sim. com a Natália autora. A Natália estudou a obra da Raquel de Queiroz, que foi a primeira escritora a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ora, aqui a Raquel também foi uma mulher contraditória. Ela foi uma mulher emancipada, para ser a primeira mulher escritora a entrar na Academia, mas considerava-se antifeminista. Bem, isto até nos faz doer um bocadinho os nossos ouvidos contemporâneos, Sim. quando alguém diz que é antifeminista, mas ela é contraditória porque ela nos anos 30 foi comunista, mas depois passou a apoiante da ditadura militar de extrema-direita em 64. Fala-nos um bocadinho também desta Raquel, que é pouco conhecida para os portugueses. Sim, a Raquel de Queiroz ela é uma escritora canônica no Brasil, então ela é uma referência que nós lemos no ensino fundamental, no ensino médio, né, no liceu, no colégio, e então ela é realmente muito conhecida a partir de uma obra especial, que é o 15 nos anos 30, que inaugura essa carreira literária dela. Então o resto dessa trajetória, principalmente essa trajetória política, fica um pouco esquecida. A maior parte das pessoas vai conhecer Raquel de Queiroz como membro do regionalismo de 30, junto com Jorge Amado, que é muito conhecido em Portugal, e Graciliano Ramos, que vão fazer essa geração dos anos 30, né? Mas a Raquel teve uma carreira longuíssima, ela começa a escrever em 1927, vai parar de escrever já à beira da morte, em 2001, ela morre em 2003, e é quase óbvio, né, ao longo de uma carreira de quase 100 anos, que vive os 100 anos da história do Brasil, eu acho que seria muito difícil não ser contraditório, porque a própria história do Brasil é muito complexa nesse sentido, claro, em relação aos regimes autoritários, em relação às polarizações entre esquerda e direita. Então a Raquel vai navegar nessa história de Guerra Fria, de esquerda e direita, de movimentos autoritários, de uma maneira muito autêntica. Essa maneira autêntica, por vezes, é extremamente conservadora, por vezes é uma trajetória que rompe tabus. Por exemplo, ela é a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ela tem uma trajetória enquanto mulher escritora que vai romper barreiras para muitas outras mulheres que virão depois. Mas o posicionamento político dela é um posicionamento de elite. Então, existe uma coerência dentro daquilo que é possível numa vida, né? De ser coerente, a gente dificilmente é coerente, mas se a gente olha com um olhar de historiadora, que é o olhar que eu tive para a obra dela, existe uma coerência enquanto uma pessoa que vem de uma elite branca, vem de uma elite tradicional do Nordeste, do sertão, uma elite latifundiária. Então, ela defende esses valores. Tanto que lá nos anos 60, quando ela apoia a extrema-direita, ela está contra as medidas, por exemplo, de reforma agrária. Então, que tocam a própria experiência dela, né? Então, assim, existe uma coerência de elite que faz com que, em diversos momentos, essa coerência seja extremamente conservadora para uma sociedade que está se modificando no Brasil do século XX e que está incluindo cada vez mais pessoas, grupos sociais, grupos étnicos diferentes, e que ela parece, e aí já é o meu ponto de vista, a análise que eu faço, parece não acompanhar. Não acompanhar ou não defender, em todo caso, né? Mas apesar da sua origem de elite branca brasileira latifundiária, não impediu de se inscrever, de ser militante nos anos 30 do Partido
comunista brasileiro, não é? De forma alguma. Inclusive, Não é? isso é interessante também, mas primeiro é importante a gente lembrar que a Raquel ela integra o Partido Comunista durante 1 ano e meio somente, 1933 a 34. Arrependeu-se Perdão, rapidamente. 32 a 33. Aí ela é expulsa, justamente porque ela vem de uma elite. Então, esse rancor que ela acaba criando com o Partido Comunista, pelo fato dela não ser uma proletária, nos termos do stalinismo dos anos 30, né? Ela integra a crítica trotskista. E a crítica trotskista, que é realmente o escopo político que vai justificar ela a maior parte do tempo, ela é trotskista, muito mais do que do Partido Comunista, né? É um grupo intelectual, é um grupo de pessoas que vêm de famílias eruditas, que falam várias línguas no Brasil. A Raquel integra a primeira geração trotskista brasileira. Então, é como se fosse uma elite dentro da esquerda, nesses anos. E essa elite, ela faz a crítica do Partido Comunista, do stalinismo, né? No sentido stalinista. Então, assim, se compreende também que ela tenha feito parte do Partido Comunista. Nesse contexto já se compreende, sim. Mas que ela faça a crítica dele. Então, e que ela depois acabe exagerando nessa crítica, em plena Guerra Fria, em 64, onde daí o Partido Comunista, e aí a gente já tem a divulgação dos crimes do Stalin, né? Então, lá ela se posiciona realmente contra o comunismo e acaba assumindo uma vertente muito mais conservadora, dentro do contexto brasileiro, né? Muito, muito interessante a história da Raquel. Bem, mas depois da Raquel veio a Natália Correia. Pessoas diferentes, países diferentes, ou mesmo partilham a mesma língua, mas é também uma personalidade complexa, a Natália Correia. Como é que se deu este primeiro encontro entre as Natálias, no fundo, entre si e a Natália Correia? Sim, é muito interessante isso, porque eu estava procurando algum perfil, o tema sobre o qual eu me debrucei mais ao longo da pesquisa nesses anos é nessa relação entre gênero, literatura e política. Então, na relação, por exemplo, entre essas mulheres e regimes autoritários, que é o que a gente tem em comum entre a Raquel de Queiroz e a Natália Correia. Fora isso, muito pouco. Primeiro porque a Natália não é antifeminista, apesar dela não fazer parte de nenhum movimento feminista organizado, etc., mas ela conhece muito bem a história do feminismo, vai trabalhar sobre ele, né, ao longo da vida. Então, isso já é diferente. A Natália Correia tem uma perspectiva mais progressista do que a de Raquel de Queiroz, mesmo se ela pode, nessa complexidade, ter algumas percepções mais conservadoras também. Então, ela vai ser complexa tanto quanto a Raquel. Esse é mais um ponto em comum. E um terceiro ponto que eu acho em comum, que nesse estudo me fez me aproximar dessas duas mulheres para tentar estudar uma trajetória de modo mais aprofundado, é justamente a autenticidade, elas se manifestarem como pessoas que não seguem grupo nenhum, mesmo que em vários momentos das vidas delas, elas tenham repetido argumentos de grupo, né? A Raquel vai repetir lá no grupo, nos anos 60, apoiando o golpe militar, como um grupo conservador, mas ela tem a sua própria opinião lá dentro. A Natália Correia, por exemplo, vai apoiar o MUD nos anos 50, em 58, a candidatura do Delgado, mas ela tem uma própria opinião em relação a isso. Nos anos 50, ela está, inclusive, envolvida até com a família do Antônio Ferro. Então, parece contraditório, mas ela tem uma autonomia. Então, e elas reivindicam essa autonomia ao longo de toda a vida. Em nome dessa autonomia, as duas vão ser censuradas nos dois países, tanto pelas esquerdas quanto pelas direitas. Então, você assumir essa autonomia ao longo de uma vida, em momentos tão difíceis dos seus países, né? Em momentos autoritários, em momentos onde você precisa lidar com a censura, onde você precisa lidar com pressões políticas muito fortes, é uma qualidade que eu vejo nas duas, e que me fez, então, me interessar pela Natália. Mas eu descobri a Natália pelo poema dela, que é muito conhecido, que é A Defesa do Poeta, que foi escrito em 72, mas que não foi publicado por conta da censura. Ela queria ler no tribunal, né? E ela foi aconselhada de não fazer. E depois ela publica, mas que dá o título, inclusive, ao livro. Então, foi a partir desse poema, que para mim é um dos poemas mais belos, seja em qualquer língua, assim, né, dos que eu conheço, mas é um poema magnífico. Mas vamos voltar aqui, eu fiquei agora com uma dúvida com isto que a Natália disse. A Natália Correia, ao contrário da Raquel, não se considerava antifeminista, mas também não se considerava feminista.
Não como parte de um Não. grupo específico, ela dialoga com vários feminismos, né? Ela vai escrever nos anos 40, por exemplo, a série de artigos de jornal para o Sol, que era o periódico da década de 40, de relações internacionais, onde ela vai fazer a breve história do feminismo, e depois ela vai, essa coletânea vai ser publicada em 2003, novamente, né? Acho que é Breve História das Mulheres, se eu não me engano o nome da coletânea, posso estar enganada com o título, mas de todo modo são artigos publicados nos anos 40, em que ela está estudando essa trajetória dos feminismos. Depois, a gente pula lá para os anos 80, quando ela faz o Mátria, por exemplo, o programa na RPC, né, a série de televisão, onde ela vai resgatar as histórias de mulheres exemplares ao longo da história, etc. Mas ela não vai se vincular a uma corrente específica. E aí é importante, por exemplo, a gente pensar que na história europeia do século XX se dividem em ondas os feminismos, né? Aquele feminismo pró-voto, do final do século XIX, começo do XX. As sufragistas, as chamadas sufragistas. Como que a gente vai falar disso numa história portuguesa, com todas as suas idiosincrasias em relação ao regime republicano, depois em relação ao Estado Novo, então é difícil entrar nessa categoria. Depois a gente vai para as feministas dos anos 60 e 70, que são tidas como o que a gente chama hoje de diferencialistas, que vão reivindicar o direito ao aborto, que vão reivindicar o direito ao corpo, e isso tudo em Portugal, no Portugal que está mais voltado para as questões internas do salazarismo e das guerras coloniais, é muito difícil fazer igualar as coisas. Então, Portugal tem a sua própria trajetória em relação ao resto da Europa, e a Natália se manifesta a trajetória que ela vive. Então, por isso que eu digo que ela não se vincula a esses grupos que a gente tende a definir como os grupos feministas mais representativos. Vamos falar aí da questão do aborto. Um dos episódios mais célebres da vida pública e política da Natália Correia foi nos anos 80, em 82, creio, em que num debate na Assembleia da República, a propósito do aborto, exatamente, ela era deputada do PSD, mas creio que contra a maioria do seu partido era a favor da IVG, não é? Da interrupção voluntária da gravidez, e há um deputado do CDS, que é o partido mais à direita, que tem um discurso contra o aborto, não é? Contra a IVG. E em plena Assembleia, a Natália faz um poema delicioso que ficou conhecido como o Morgado é capado, não é? O capa e o Morgado, já não me lembro muito bem. Conte-nos mais ou menos o episódio e o contexto desse. Ficou capado o Morgado. Ficou capado o Morgado, é isso. Eu no livro que eu fiz, eu não estudei a trajetória da Natália depois do final da Revolução dos Cravos. Então, eu fui até 74, e aí no final do livro eu faço só uma menção ao programa Mátria, a eleição dela pelo PPD, depois pelo PRD, e aí nesse contexto ela vai defender então o aborto, mas a gente já está num contexto dos anos 80, então já é um contexto pós-ditadura, pós-salazarismo, onde essas questões já começam a dialogar com o que está acontecendo no resto da Europa. Mas ela, né? mesmo antes da Revolução, ela já defendia o direito das mulheres a serem proprietárias do seu corpo, quer dizer, o direito da mulher ao aborto, já defendia, não é? Mesmo num contexto de fascismo. Em relação ao aborto, eu não poderia dizer porque eu não li absolutamente nada dela que falasse a favor do aborto antes desse episódio da Assembleia. Eu não posso dizer, não sei, realmente não sei. Mas a questão do corpo, absolutamente, o corpo feminino é um dos grandes valores que aparecem, uma das grandes imagens que aparecem seja na poesia, seja nos estudos que ela mesma faz, eruditos. Então, assim, o corpo com certeza é um argumento, e eu acho que ele tem uma lógica em relação à defesa do aborto lá nos anos 80. Mas eu acho que a Natália está mais... essa reivindicação dela está mais ligada a realmente uma supervalorização do feminino, e do feminino como uma forma de existência que pode combater os valores negativos do masculino, como é o patriarcado, mas como é também o autoritarismo e a ditadura. Então ela coloca nos símbolos do feminino, e aí nesse sentido ela dialoga muito com as feministas dos anos 70, ela coloca no símbolo do feminismo uma saída, uma forma de se viver outra sociedade. Então acho natural que nos anos 80 ela defenda o aborto. Agora, o mais interessante... Vai na ordem natural. Vai da ordem natural. E no mais interessante nesse episódio que você menciona, eu acredito que é realmente ela fazer um discurso em forma de poema. Quer dizer, a poesia para ela é tudo. É corpo, é discurso. Ela diz, né, eu sou um defeito, eu sou um poeta. É magnífico isso, né? Então ela chama-se ela própria poeta e não poetisa, não é? Exatamente. Poetisa, na verdade, né? Mas ela chama-se ela própria de poeta, não é?
Ela Ela não, tende a acho que não assistir... gosta. Ela não Ela gosta não... muito que lhe chamem poetisa, não gostava. Que lhe não, chamassem poetisa, não é? não sei te dizer, não sei te dizer. Acho Eu que sim, lembro eu que... chego àquela. Eu sei que tem uma contradição entre os termos, mas eu pelo que eu me lembro, ela preferia poetisa, justamente o feminino Era? Então, se da calhar estou todo definição. misturado. Mas não sei, nesse ponto a gente vai Mas ficar em vamos dúvida. falar então Aqui. da poesia da Natália. A Natália, pelo que eu li no livro e outras coisas que fui lendo ao longo da vida, a Natália era crítica na abordagem, por exemplo, ao neorrealismo. Ela achava que o neorrealismo era demasiado engajado ideologicamente, não é? Vindo os autores comunistas do neorrealismo português, faz algum sentido. Mas em que corrente é que ela se enquadra? Ela escreveu um livro que se chama A Breve História, a poesia surrealista portuguesa, uma coisa assim, nos anos 70. Ela era surrealista? A poesia dela enquadra-se no surrealismo ou não? Não necessariamente. Na verdade, a crítica literária, a crítica que foi feita sobre a Natália, tende a reafirmar que ela não tem uma categoria precisa. Mas é verdade que ela escreveu sobre o surrealismo, é verdade que ela dialoga, principalmente na questão mitológica, é verdade que ela era muito amiga do Cesarini, que representa essa corrente. Então, assim, ela tem, com certeza, um diálogo com o surrealismo, mas ela não se limita a isso, porque a Natália tem uma questão também muito barroca, eu acho que ela mistura muitos gêneros, e aí acho que vem também a autenticidade da escrita dela. Ela escreve muitos gêneros também. Então, ela não se limita, e aí não sou eu que digo, mas a crítica literária, a portuguesa, né, vai afirmar essa diversidade da escrita da Natália, que não se resume a um grupo específico. E aí, nesse sentido, ela não vai se defender como membro desse grupo. Agora, por exemplo, essa questão com o neorrealismo é muito interessante, porque ela vai escrever um artigo no Seara Nova, nos anos 60, em que ela vai ser rebatida justamente por um autor que se intitula neorrealista. Depois tem que ver no livro o nome exato dele. Mas ele assina dessa forma e vai criticar ela como uma burguesa, uma intelectual que não pensa nesse engajamento, etc. E ela vai dizer que o engajamento dela é a poesia, que é o que ela faz, mas não o grupo, não essa obrigação de estar junto do grupo. Então, e dessa ideia de literatura engajada que a gente tem, né, que é típica de uma literatura comunista aí dos anos 30 até os anos 60, então. Claro. Então ela se posiciona contra, mas a escrita dela é engajada politicamente, mas não em nome de um grupo ou de um... Vamos falar então do engajamento da imprensa escrita e dos média. A Natália, trabalhou muito sobre a imprensa brasileira de que antecedeu o golpe militar de extrema-direita no Brasil em 64. O que eu pergunto, e houve pelos estudos da Natália, pelo que eu percebi, a imprensa escrita brasileira apoiou, de certa forma, o golpe militar de 64. Estou certo? Sim. A maior parte da imprensa, sim. O que eu pergunto é se algo semelhante se passou em 2018. Em relação à imprensa brasileira do pré-64 e a imprensa de agora? Sim, se nas eleições de 2018 que elegeu o atual Presidente da República Brasileira, se houve também um apoio da imprensa escrita, quer dizer, não é um apoio, se calhar um apoio mais tácito, mas se houve, se foi ajudado, no fundo, ou não? Aí eu vou falar do meu ponto de vista, porque como é uma história muito recente, a gente tem caído muito nas nossas... não há recuo, e ele é importante, porque aí a gente consegue entender o sentido desse fenômeno absurdo que foi a eleição do Bolsonaro. Então, a imprensa pré-64, ela é uma imprensa... que teme muito os ideais que eram proclamados por um grupo muito específico, mais propriamente, que é o grupo varguista, que é o grupo do PTB, lá nos anos 60. Então, a gente tem um veículo que era mais vinculado ao grupo varguista, o resto todo da imprensa era anti-varguista, e por isso vai ser contra as medidas das reformas do João Goulart, enfim. Então, é uma imprensa que está mais à direita, mas que uma parte dessa imprensa, assim que o governo militar se instala, ela começa a se autocriticar também. Então, assim, ela apoia o golpe, acreditando que a democracia vai vir rapidamente. Quando ela vê que essa democracia não vem, ela começa a recuar, mas aí já é muito tarde, porque aí já tem a censura e ela é obrigada a entrar naquele ritmo, assim. E ela é realmente um quarto poder, né? A imprensa é um quarto poder no Brasil. Claro.
E em relação às eleições de 2018, eu acredito que a imprensa tenha feito mais uma omissão do que defendido a candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição sem participar de um debate, seja televisivo, seja na imprensa. E a imprensa não se manifestou contra isso. Então, a imprensa apoiou veementemente o discurso anti-PT, o discurso contra a corrupção, né, que acabou atacando o PT. Então, nesse sentido, ela favoreceu a eleição do Bolsonaro diretamente, porque a gente estava num momento polarizado. Então, no momento de atacar o PT, ela acaba favorecendo aquele que é contra, que no caso acabou sendo o Bolsonaro. Então, é uma imprensa que não defendeu a candidatura do Bolsonaro, mas que não impediu que o discurso absurdo dele fosse eleito. Então, foi quase um apoio por omissão, não é? Exatamente, por omissão, e logo após a eleição ela se torna oposição. Então, hoje a maior parte da imprensa brasileira vai ser de oposição ao Bolsonaro, mas durante as eleições, a campanha eleitoral foi uma imprensa, a meu ver, no mínimo omissa em relação aos absurdos da campanha dele. Natália, obrigado, já ultrapassamos largamente o nosso tempo. Obrigada a você, foi ótimo. Muito obrigado, é sempre bom ouvir. Bem, quem nos vê, quem nos ouve, Le Vestibule de l'Impossible, editado pela Poisson Bolon, pode ser adquirido nas livrarias francesas, incluindo, claro, na internet, mas se preferir, este livro pode ser requisitado também na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Adeus, Natália. Obrigada. Bom dia para você.